Existem lugares que parecem guardar segredos que o tempo jamais conseguiu explicar. Lugares onde algo aconteceu, mas ninguém permaneceu vivo para contar a história. No extremo norte da Escócia, existe um pequeno conjunto de ilhas conhecidos como Ilhas Flannan. Um lugar isolado, cercado por águas violentas, onde há mais de 100 anos, 3 homens desapareceram, sem deixar qualquer explicação. Nem corpo, nem pedido de socorro, nem sinal de luta. Apenas um farol funcionando, e um mistério que permanece sem solução até hoje. Eu sou Gesiel Rodrigues e este é o Fato Oculto. Hoje você vai conhecer um dos desaparecimentos mais intrigantes da história moderna. Uma história tão estranha que até hoje divide historiadores, investigadores e pessoas que acreditam no sobrenatural. Antes de entender o desaparecimento, precisamos conhecer o cenário onde tudo aconteceu. As Ilhas Flannan ficam a aproximadamente 30 quilômetros da costa oeste da Escócia. São pequenas, rochosas, praticamente desabitadas e conhecidas por um clima extremamente imprevisíveis. Em poucos minutos, o céu pode mudar completamente, o mar pode se transformar e enormes ondas podem atingir penhascos com força suficiente para destruir embarcações. Durante séculos, pescadores evitavam permanecer ali durante a noite. Existiam antigas lendas que diziam que aquelas ilhas eram habitadas por espíritos. Outros acreditavam que o local era sagrado, independente da crença. Quase ninguém gostava de permanecer ali por muito tempo. Mas no final do século XIX, tudo mudou. Com o aumento da navegação naquela região, problemas começaram a acontecer. Diversos navios acabavam naufragando nas proximidades das ilhas. Era necessário construir um farol. Depois de anos de planejamento, em 1899, o farol de Flannan começou oficialmente a operar. A estrutura era considerada moderna para a época, mas existia um desafio. Como aquela ilha era completamente isolada, 3 homens precisavam viver ali durante semanas seguidas, enquanto um quarto funcionário permanecia em terra, esperando a troca da equipe. Era uma rotina difícil, sem contato com outras pessoas, sem entretenimento, apenas o som constante do vento, do oceano e da solidão. Ninguém imaginava que menos de um ano depois, esse farol se tornaria parte de um dos maiores mistérios já registrados. Durante os primeiros meses, a rotina dos 3 faroleiros seguia normalmente. Todos os dias, eles limpavam as lentes do farol, abasteciam as lâmpadas, registravam as condições do clima e aguardavam a chegada do navio que trazia suprimentos. Era uma rotina repetitiva, mas essencial, porque qualquer falha naquele farol poderia significar a perda de diversas vidas no mar. Então chegou dezembro de 1900 e algo começou a dar errado. No dia 15 de dezembro, navios que navegavam pela região perceberam uma coisa estranha. O farol estava apagado. Isso nunca deveria acontecer, principalmente durante uma noite de tempestade. Mas devido ao mar extremamente agitado, ninguém conseguia chegar até a ilha. Os dias passaram e o farol continuava silencioso, sem qualquer sinal de atividade, até que, no dia 26 de dezembro, o navio Sparrows finalmente conseguiu atracar. Seu comandante, James Harvey, esperava encontrar 3 homens cansados, ansiosos para voltar para casa, mas foi recebido pelo mais absoluto silêncio. O primeiro homem a desembarcar foi Joseph Moore. Ele já conhecia bem aquele lugar, inclusive era o responsável por substituir um dos faroleiros.
Assim que colocou os pés na ilha, algo pareceu estranho. Nenhum dos 3 homens apareceu para recebê-lo. O costume era sempre o mesmo. Assim que o navio chegava, pelo menos um deles corria para ajudar com o descarregamento dos suprimentos. Naquele dia, nada, apenas o som do vento. Giuseppe caminhou em direção ao farol. Chamou pelos colegas, nenhuma resposta. Quando abriu a porta, percebeu que algo estava completamente fora do normal. A cozinha estava organizada, os pratos estavam sobre a mesa, havia comida, as camas estavam arrumadas, as lâmpadas haviam sido limpas, o relógio havia parado, uma cadeira estava caída. E o mais curioso, todos os impermeáveis estavam guardados, exceto um. Isso significava que 2 homens haviam saído durante uma tempestade, sem a proteção adequada. Algo extremamente improvável para marinheiros experientes, ainda mais sabendo o perigo daquele lugar. Mas isso era apenas o começo. Ao sair pela parte externa do farol, Giuseppe encontrou sinais ainda mais estranhos. Caixas destruídas, grades de ferro completamente retorcidas, uma enorme rocha deslocada, como se uma força gigantesca tivesse atingido aquela região. E mesmo assim, nenhum vestígio dos 3 homens, nenhuma marca de sangue, nenhum corpo, nenhum pedido de socorro. Era como se eles simplesmente tivessem desaparecidos. Durante a investigação, outro detalhe chamou a atenção: o diário oficial do farol. Nele, os funcionários registravam diariamente tudo o que acontecia. As primeiras anotações eram completamente normais, até que alguns registros passaram a chamar a atenção dos investigadores. Um deles dizia que o vento estava tão forte que um dos faroleiros, conhecido por sua coragem, estava assustado. Outro registro dizia que os 3 homens estavam rezando. Rezando? Isso chamou muita atenção, porque aqueles homens eram marinheiros experientes, acostumados com a tempestade. O último registro era ainda mais intrigante. A tempestade terminou, Deus está sobre todos. Depois dessa frase, o diário nunca mais recebeu nenhuma anotação. O que teria acontecido logo depois? Durante mais de um século, diversas teorias tentaram explicar o desaparecimento dos 3 faroleiros. Algumas parecem fazer sentido, outras são difíceis de acreditar, mas todas elas têm algo em comum. Nenhuma conseguiu explicar todos os detalhes do caso, e talvez nunca consigam. Entre historiadores, essa é considerada a hipótese mais provável. Os investigadores descobriram que, na parte oeste da ilha, existiam enormes danos na estrutura. Corrimãos de ferro haviam sido arrancados, caixas de madeira, pesando dezenas de quilos, tinham sido arremessadas para longe, e uma grande pedra havia sido deslocada. Tudo indicava que, em algum momento, uma onda gigantesca atingiu aquele local. Talvez um dos homens tenha saído para verificar algum equipamento danificado. Os outros 2, ao perceberem o perigo, teriam ido ajudá-lo. Então, uma única onda, mais forte do que todas as outras, pode ter arrastado os 3 para o oceano, sem deixar qualquer chance de sobrevivência. Essa teoria explica muita coisa, mas também deixa perguntas. Se havia uma tempestade tão violenta, por que 2 deles saíram sem vestir seus impermeáveis? Homens experientes dificilmente cometeriam esse erro, e isso abre espaço para outras hipóteses. Alguns pesquisadores acreditavam que, depois que um dos homens caiu, os outros 2 tentaram resgatá-lo. A força do mar era tão intensa que acabaram sendo levados juntos. Essa hipótese explica o desaparecimento coletivo, mas continua sem responder. Por que ninguém conseguiu sequer pedir ajuda? Com o passar dos anos, as lendas começaram a surgir. Moradores da região
já acreditavam, muito antes da construção do farol, que as Ilhas Flannan eram um lugar diferente, um lugar onde, segundo antigas lendas, espíritos costumavam caminhar durante a noite. Alguns dizem que os 3 homens foram levados por forças sobrenaturais. Outros falavam sobre criaturas marinhas gigantescas. Existem até relatos modernos de pessoas que afirmavam ouvir vozes quando o vento atravessava aquelas rochas. É claro, não existe qualquer evidência de que essas histórias sejam verdadeiras, mas elas ajudam a mostrar como esse desaparecimento marcou a imaginação de várias gerações, porque, quando não existem respostas, a imaginação costuma ocupar o espaço deixado pelos fatos. Mais de 120 anos se passaram. O farol continua de pé. As ondas continuam batendo contra os mesmos penhascos. O vento continua soprando entre aquelas rochas. Mas uma pergunta ainda permanece sem respostas. O que realmente aconteceu com Thomas Marshall, James Ducati e Donald MacArthur naquela ilha, naquele inverno de 1900? Talvez nunca descobramos, e talvez seja justamente isso que torne essa história tão fascinante. Enquanto algumas perguntas encontram respostas, outras permanecem escondidas nas sombras da história. E talvez seja exatamente isso que as torne tão inesquecíveis. Agora, eu quero saber a sua opinião sobre a história. O que você acredita que realmente aconteceu naquela ilha? Foi um acidente, um erro humano, ou existe algo nessa história que ainda não conseguimos explicar? Escreva sua teoria nos comentários, eu leio todas elas, e quem sabe a sua teoria não aparece no próximo episódio. Eu sou Gesiel Rodrigues e este foi mais um episódio de Fato Oculto. Até a próxima.